Olá, alunos e alunas, bem-vindos novamente. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e hoje vamos tratar de um tema importantíssimo em ED, que são as fontes e princípios do direito. Vamos começar pelo começo, conceituando o que são fontes e o que são princípios do direito. A palavra fonte nos remete à ideia de início, de onde surge algo, certo? No direito, a ideia é a mesma, ou seja, a fonte de uma regra jurídica é o ponto de onde surge o direito, o seu dogma, o início e a base da norma jurídica. Assim, as fontes do direito são os instrumentos disponíveis para se buscar o próprio direito, fundamentando-se na justiça, possuindo então três espécies: as históricas, as formais e as materiais, que nós veremos mais para frente. Já a palavra princípio possui vários sinônimos, sendo que todos eles remetem à ideia de início: axioma, apotegma, adágio, aforismo, brocardo, enunciação, provérbio, máxima. Celso Antônio Bandeira de Mello nos ensina que princípio é, por definição, um mandamento nuclear de um sistema, um verdadeiro alicerce dele, uma disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário, já que há por nome sistema jurídico positivo. Já Miguel Reale, por sua vez, diz que princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Mas não confundam, pessoal, princípio com norma, tá? Princípio é um postulado aberto, passível de uma interpretação mais ampla, sendo a base de normas, o ponto de convergência de todas as normas de um ordenamento. Já as normas são mais concretas, sendo sim passíveis de interpretação, lógico, mas de maneira mais limitada, rígida, certa. Portanto, princípios são o norte, o norte da bússola a que deve convergir o direito. São as raízes de todas as normas jurídicas. Os princípios gerais do direito podem ser aplicados diretamente na solução de conflitos. Trata-se não de normas, mas de princípios. Ou seja, não são elementos do repertório do sistema, mas fazem parte de suas regras estruturais. São a premissa maior sem especificação. É possível dizer que nos princípios gerais repousa a obrigatoriedade jurídica de todo o repertório normativo. Bom, beleza, pessoal. Feitas essas primeiras considerações, vamos tratar das espécies de fontes, começando pelas fontes históricas. Mas antes, vamos fazer uma breve introdução. Direito não é essencialmente um dado, mas uma construção elaborada no interior da cultura humana. É um produto cultural e não mais um dado da natureza ou sagrado, conforme nos ensina o jurista francês François Genis. Assim sendo, temos as chamadas fontes substanciais, que não são prescrições, mas que contribuem para a formação do direito, dos elementos históricos, que são representados pela conduta humana no tempo, ao produzir certas habitualidades que vão aos poucos sedimentando-se. Ou então nos elementos racionais, que são representados pela elaboração da razão humana sobre a experiência da vida, formulando princípios universais para a melhor correlação entre meios e fins. De outro lado, temos as fontes formais, correspondendo ao construído, significando a elaboração técnica do material. Essas são as fontes substanciais, a elaboração técnica do material. Por meio de formas solenes que se expressam em leis, normas consuetudinárias, decretos regulamentadores, etc. Parte da doutrina minimiza o papel das fontes formais, cuja função, então, seria apenas a de revelar o direito, cuja fonte autêntica seria material. Ora, ao contrário, a minimizar o papel das fontes substanciais, postulando-se que, sem o aspecto formal, nenhum elemento material pode ser reconhecido como direito ou dar origem ao direito. Como nós já conversamos nas aulas anteriores, o direito é um fato social. Sendo um fato social, ele está indistintamente conectado ao momento histórico em que ele nasce, vive e é aplicado. Portanto, as fontes históricas nos ensinam que o direito se modifica segundo a época em que ele é aplicado.
Mas não pense você que por esse fato elas são menos importantes. Pelo contrário, são imprescindíveis para a interpretação jurídica, justamente por estarem intimamente conectadas à sociedade em que habitam. Para entender o direito, se faz necessária a análise do momento histórico em que ele é criado e aplicado. Somente assim pode-se realmente compreender a intenção de uma norma e o seu âmbito de aplicação. Assim sendo, o legislador possui limitações pressupostas do contexto sociocultural e histórico do qual ele vai retirar a norma jurídica. Como legislador, deve-se entender que se uma norma que está sendo colocada como direito posto não for harmônica ao direito pressuposto naquele momento em que ela é criada, ela vai ser uma norma ilegítima. Esse é um fenômeno de limitação ao legislador que acontece naturalmente. Por exemplo, se o Estado faz campanhas de opinião para saber se a sociedade quer ou não a redução da maioridade penal, o Estado ele vai estar querendo saber se o direito pressuposto caminha no mesmo sentido, para que só então o direito posto efetive essa vontade da sociedade que aí então venha a ser eficaz. A doutrina efetiva do direito é uma teoria que nos permite fazer a análise crítica da formulação científica do ordenamento jurídico. Assim, não existe direito enquanto ideia absoluta, mas sim uma mera abstração, um conceito relativo a cada cultura. Essa afirmação tem forte intervenção do culturalismo, o direito enquanto manifestação cultural. Não existem dois direitos pressupostos iguais. O nosso direito pressuposto neste território e nessa determinada época não é o mesmo direito pressuposto de outro território há 50 anos atrás. E quando precisarmos fazer um comparativo entre direitos pressupostos, temos que observar diversos fatores, como tempo, espaço, cultura, território, etc. Mas ok, vamos falar agora das fontes materiais do direito. Essas fontes estão ligadas aos fatos sociais em si, e não ao momento histórico no qual ocorreram esses fatos. Assim, são os próprios acontecimentos que se passam na sociedade que transmitem ao legislador os elementos necessários para a confecção da norma. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, o caso da senhora Maria da Penha, por exemplo, deu ensejo à criação da Lei Maria da Penha. Os acontecimentos com a divulgação das fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann, por exemplo, deram ensejo à criação da Lei 12.737 de 2012 e assim vai. Um outro bom exemplo, mas aí já não é de criação da lei propriamente dita, mas sim de alteração quanto à interpretação da lei, é a recente decisão do STF que tornou possível no Brasil a união entre casais homossexuais. Mas vale lembrar que, mesmo antes dessa decisão, o fato social de existirem uniões de fato de casais homossexuais já influenciava o Poder Judiciário a decidir pela concessão de benefícios previdenciários decorrentes da morte, por exemplo, bem como reconhecimentos de direitos sucessórios dos companheiros homoafetivos, enfim, etc. Portanto, conclui-se que a legislação, em regra, não pode ser fruto de uma mera liberalidade do legislador, devendo buscar estar baseada nos anseios de uma sociedade em uma determinada época. E, por fim, vamos falar das fontes formais do direito. Essas são as mais simples de entender. São fontes imediatas da norma jurídica, ou seja, de onde surge a concepção do direito positivado. Assim, podemos citar como fontes materiais do direito a lei, o costume, a jurisprudência e os atos, regra ou negócios jurídicos, contratos, enfim. Por opção didática, podemos dividi-las em fontes principais e acessórias, e diretas e indiretas. Por exemplo, a lei é uma fonte principal, enquanto o costume é uma fonte acessória. Por outro lado, a lei e os costumes são fontes diretas do direito, enquanto a jurisprudência e a doutrina, por exemplo, são fontes indiretas. A lei é uma das principais fontes do direito, porque ela é dotada de objetividade e segurança jurídica, sendo um comando genérico e abstrato que nasce de um poder competente. A noção de lei não é fácil de determinar. Antes de mais nada, como vimos, é preciso evitar a confusão entre lei e norma. A norma é uma prescrição. A lei é a forma que se reveste a norma ou um conjunto de normas dentro do ordenamento. A palavra revestimento está usada no sentido de que a norma é formada atendendo-se uma série de procedimentos institucionalizados que culminam numa promulgação solene e oficial. A palavra lei, fonte, designa que esses procedimentos, tendo sido cumpridos, conferem à norma um caráter jurídico
especificamente o caráter legal. Note você, portanto, que a palavra lei parece ter uma espécie de condão mágico de transformar a mera prescrição em direito, chamamos de institucionalização, né? Esta referida à crença em procedimentos que, por sua publicidade e solenidade, conferem aos enunciados o caráter legal. E, bom, e por fim, fazer uma observação aqui, os costumes, por sua vez, são regras derivadas do comportamento reiterado. Ou seja, é a conduta repetida dos membros de uma sociedade, somada à consciência de obrigatoriedade comum pela mesma, que cria essa determinada regra, os costumes. Nesse sentido, o costume pode ser de 3 espécies. O costume secundum legem, que é aquele autorizado pela lei, né, conforme a lei. O praeter legem, que é o verdadeiro costume como fonte do direito, porque existe uma lacuna, falta uma previsão legal e não há autorização da própria lei para a utilização de um determinado costume, né? E por fim, o costume contra legem, aquele que não pode ser admitido por contrariar a própria lei. Já os chamados atos regra ou negociais são aqueles resultantes do princípio da autonomia da vontade, onde as partes criam direitos e deveres entre si através de um contrato, por exemplo. Hoje, a doutrina e a jurisprudência são amplamente aceitos como fontes do direito. Isso porque é inegável que a doutrina influencia a criação de leis e sua aplicação, bem como a própria jurisprudência. Já os princípios gerais do direito também são indiscutivelmente uma fonte do direito, e dada a sua característica de uma forma de integração das lacunas jurídicas. Isso porque os princípios gerais do direito são valores ideais que dão sustentação a todo o sistema jurídico, como nós já falamos hoje aqui. Bom, mas falando em princípios, vamos nos aprofundar nesse tema agora. A primeira questão que se coloca acerca desses princípios é que nos primeiros 60 anos do século passado, ela tinha um caráter normativo. Bom, tanto os juspositivistas quanto os jusnaturalistas foram unânimes em reconhecer a sua força vinculante. E essa posição ainda é dominante na teoria do direito. Porém, hoje ainda subsiste nessa teoria do direito uma disputa, que constitui a segunda questão que se coloca sobre tais princípios, acerca da sua natureza e, consequentemente, do seu conceito. Podemos identificar contemporaneamente 3 teorias que visam explicar o que são tais princípios. A primeira teoria é aquela que identifica os princípios com normas gerais ou generalíssimas de um sistema. Desde o início do século, autores como Del Vecchio e o Bobbio tentaram compreender os princípios jurídicos como fruto de processos de generalização operada pela ciência do direito. Del Vecchio afirmou, por exemplo, que os princípios gerais são descobertos por meio da generalização crescente de outras normas do ordem. Já Bobbio afirmou que os princípios gerais do direito são tão somente normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. Desde Kelsen, porém, sabemos, no entanto, que essa tese dificilmente é sustentável, pois aprendemos com ele como o sistema jurídico é um sistema dinâmico, não é possível deduzir de conteúdos mais gerais outros conteúdos normativos mais particulares. Como Esser já observara, não é a maior ou menor generalidade que vai distinguir o princípio da regra necessariamente. A generalidade não é um critério adequado para a distinção, porque apesar de muitas vezes os princípios serem normas com elevado grau de abstração, eles não se formam por um processo de generalização ou de abstração crescente. Não se nega com isso que, na maioria das vezes, os princípios possuem um maior grau de generalização. Beleza. O que se quer dizer é que a generalidade não é uma causa, mas quando muito uma consequência do conceito de princípio e não uma diferença essencial, mas só geral às duas categorias. Como diz Alex, os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo. Porém, existe outro problema implicado nessa teoria, que poderia ser chamado de incompatibilidade da aplicação dos princípios, causada pela tentativa de se aplicar 2 princípios ou mais que levem a conclusões contraditórias. Como esse marco teórico que estamos analisando, que é a teoria dos princípios como normas generalíssimas, pressupõe que, por serem normas generalíssimas, os princípios se aplicam a todas as situações, a incompatibilidade vai surgir toda vez que 2 princípios levem o intérprete a soluções distintas de um caso concreto. Por exemplo, na análise de um contrato, a cláusula pacta sunt servanda pode levar, obviamente, a soluções distintas do princípio rebus sic stantibus,
Por exemplo, dois princípios apresentados nesse exemplo não podem ser aplicados de modo compatível em algumas ou até diversas situações. Há toda uma construção da doutrina para tentar estabelecer tal compatibilidade, onde ela é realmente impossível. Ao contrário dos livros, a prática dos operadores do direito ensina que essa aplicação universal dos princípios é irrealizável 100% das vezes. É fácil observar isso em um processo judicial, quando uma das partes alega um princípio para defender sua pretensão e a outra contra-argumenta mostrando que aquele princípio, por qualquer razão, não pode ser aplicado àquele caso. Isso acontece muito. Portanto, ao contrário do que se pressupõe essa teoria, um princípio não é uma norma que se aplica em qualquer circunstância. Por isso, a segunda teoria defendida sobretudo por Alex é aquela que entende que os princípios não se aplicam integral e plenamente em qualquer situação. Antes, esses princípios são identificados como mandados de otimização. Alex entende que, como as regras, os princípios são normas jurídicas, mas, diferentemente destas, elas são normas jurídicas que dizem que algo deve ser realizado, como eu vou dizer, na maior medida do possível. Portanto, os princípios gerais do direito são a pedra fundamental sobre a qual se assenta todo o sistema jurídico. Os princípios emanam das relações da vida em que o próprio legislador vai buscar a alma da norma jurídica. Os princípios possuem a chamada função interpretativa, também a função integrativa, concluindo-se claramente a característica normativa de grau mais relevante dentro da própria esfera do direito positivo, que é o constitucional, por exemplo. Assim sendo, não são raras as decisões judiciais embasadas em princípios gerais do direito, inclusive naqueles que não estão positivados, mas são amplamente aceitos. Existem princípios gerais do direito que atualmente são tratados como princípios constitucionais por haverem sido positivados na Constituição Federal vigente no Brasil. E nesse caso, esses têm sido geralmente utilizados para fundamentar decisões preocupadas com a efetivação da justiça e não com a mera aplicação da lei. Nesse sentido, podemos citar o princípio da dignidade da pessoa humana, que muitas vezes afasta até mesmo a legislação infraconstitucional em busca da proteção desse direito. Então, pessoal, o que eu quero que vocês guardem sobre os princípios, além de tudo que já falamos, é o de que esses também servem de base para a edição de uma norma, sendo o fim e o meio dessa, visando sempre os anseios sociais, políticos, morais, econômicos de uma sociedade em um determinado espaço de tempo. Os princípios gerais do direito têm influenciado fortemente as legislações infraconstitucionais. Já conversamos aqui no curso, por exemplo, da constitucionalização do direito civil, que nada mais é do que a releitura de institutos essencialmente privados através da Constituição Federal e, por consequência, dos princípios gerais e constitucionais do direito, que hoje são vistos como a norma das normas, a lei das leis. Aprofundando então nos chamados princípios fundamentais da Constituição Federal, justamente por estarem ali inseridos, é óbvio que possuem caráter normativo e interpretativo, vinculando todo o ordenamento jurídico, visando então a proteção e a garantia dos indivíduos e dos grupos sociais. Vejamos o que diz o artigo 1º da Constituição Federal, onde lê-se que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Em seu parágrafo único, prega que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos começar tratando da soberania, que nada mais é do que a capacidade que o Estado tem de editar suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, a começar pela Constituição, de modo que qualquer regra heterogênea só passa a ter validade para os casos nos termos admitidos em sua norma maior. Além da soberania do ponto de vista externo, ela pode ser entendida como a manifestação da proteção do Estado em relação à interferência de outros países. Também pode-se citar a faceta da soberania em relação ao povo, prevista lá no artigo 14 da CF, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nesse sentido, significa qualquer poder que não decorra do povo, que não esteja voltado para a melhoria desse, fere então a soberania também. A cidadania, por sua vez, conforme Plácido e Silva nos ensina, é a palavra que se deriva da cidade, não indica somente a qualidade daquele que habita a cidade,
mas mostrando a efetividade dessa residência, o direito político que lhe é conferido para que possa participar da vida política do país em que reside. Nesse sentido, então, a cidadania tanto se diz natural como legal. É natural quando decorre do nascimento, isso é, da circunstância de ser nacional por nascimento. E é legal em virtude da residência fixada em certa parte do território. Essa é outorgada por uma declaração legal, a chamada naturalização. Assim sendo, a cidadania é expressão que identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida no uso e gozo de seus direitos políticos, que indicam, pois, o gozo dessa cidadania. Em certos casos, porém, a lei impõe restrições àquele que aflui em caráter legal. A cidadania pode ser conferida ao nacional como ao estrangeiro naturalizado. Já o conceito de dignidade da pessoa humana está intimamente ligado aos conceitos de virtude e honra, consideração, sendo, em regra, entendido como a qualidade moral que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida. Alexandre de Moraes, ministro do STF, define o tema como um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida, e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar. De modo que somente excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. Portanto, todo ser humano é dotado desse princípio, sendo inviolável e, portanto, o princípio máximo do Estado democrático, sendo um direito fundamental previsto em nossa Constituição Federal. Pode-se dizer que Kant contribuiu muito com o desenvolvimento do tema em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde defendia que as pessoas deveriam ser tratadas como um fim em si mesma e não como um meio, como objetos. Os desdobramentos desse princípio são quase que infinitos, afetando todas as searas do direito, seja ele privado ou público, e sendo o cerne de diversos debates na bioética, impondo à sociedade a obrigatoriedade de se respeitar o indivíduo em todas as suas nuances. E por fim, é imperativo se afirmar que tal princípio possui poder normativo, sendo amplamente utilizado para embasamento de decisões judiciais, como já dissemos agora há pouco. Isso ocorre porque muitas vezes a norma infraconstitucional aplicada ao caso concreto não é suficiente para garantir a justiça, e ainda em outros casos é fonte violadora da própria dignidade da pessoa humana. Assim, para se obter uma decisão justa em defesa do indivíduo, o Poder Judiciário vê-se obrigado a reconhecer a força normativa desse princípio, prevalecendo sobre mandamentos infraconstitucionais. Vale ressaltar ainda que no plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1948, do qual o Brasil é signatário também, reconhece a dignidade a todos os componentes da família humana, na qual estão firmados a liberdade, a justiça e a paz universal. Continuando então, vamos falar sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Trabalho é todo esforço físico ou intelectual na intenção de se realizar ou fazer qualquer coisa. É toda ação ou todo esforço ou todo desenvolvimento ordenado de energias do homem, sejam psíquicas ou corporais, dirigidas a um fim econômico. Isto é, para produzir uma riqueza, uma utilidade, suscetível de uma avaliação ou apreciação monetária. Assim sendo, é através do trabalho que o homem garante sua subsistência. Dessa forma, a Constituição leva muito a sério tal instituto, exaltando em diversas passagens a liberdade, o respeito e a dignidade do trabalhador. Não é à toa que é tido como um princípio fundamental do Estado democrático do direito, havendo um capítulo dedicado exclusivamente aos direitos sociais. Mas se vocês abrirem a Constituição, verão que no artigo 130 está previsto que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Assim sendo, a livre iniciativa deve ser compatibilizada com a valorização do trabalho humano. É isso que justifica as imposições do Estado e da lei sobre os contratos de trabalho, sendo que estas limitações buscam evitar prejuízos e injustiças com o trabalhador e sua dignidade. Como exemplo desses limites, temos disposições acerca da jornada de trabalho, salário mínimo permitido como pagamento pelo trabalho, proteção à saúde, higiene e segurança do trabalho, entre outros. Todas essas limitações e imposições justificam-se pelos acontecimentos históricos e reiterados absurdos aos quais a classe proletária sofreu durante toda a história brasileira e mundial. Porém, vê-se que, mesmo com todas essas disposições constitucionais e infralegais, não são raras as notícias de descoberta de trabalho escravo e de reiterado desrespeito com os direitos dos trabalhadores.
Não é à toa que existe uma lista mantida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em que são anotados os nomes de todas as empresas que são descobertas incorrentes em prática de trabalho escravo. Não adianta, enquanto não reconhecemos o trabalho e sua função social, bem como o respeito a todos os direitos sociais inerentes a ele, não teremos evolução fática neste ponto em nossa sociedade. Isso porque a preocupação das empresas em se respeitarem os direitos sociais e os princípios fundamentais muitas vezes não está relacionado com o entendimento da necessidade de valorizar o ser humano, mas sim com o objetivo de não constarem nessa lista que eu falei e, por consequência, deixarem de receber financiamento por parte do Estado, por exemplo. Portanto, pessoal, a livre iniciativa deve sempre ter um objeto lícito e que a forma de desenvolvimento da atividade não seja proibida por lei, além do respeito aos mandamentos legais sobre idade mínima, jornada de trabalho, salário, condições de trabalho, entre outros. E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre o pluralismo político. Dado o momento histórico em que a lei foi elaborada, em que foi elaborada a Constituição Federal de 1988, logo após a ditadura militar, o poder constituinte buscou ampliar a participação popular na política nacional. Assim sendo, visou também garantir a existência de diferentes ideologias políticas. Não vamos confundir isso com o pluripartidarismo político, ok? Este é consequência daquele. Assim sendo, o legislador visou garantir que uma pessoa, o povo, pudesse, através do voto e da participação na vida política, bem como através da possibilidade de criação de partidos, filiação a partidos, pluralidade de ideias e ideologias, em busca de uma construção de uma sociedade democrática e diversificada. Infelizmente, como sabemos, na prática não é o que ocorre. O partido que se diz socialista não é socialista, o que se diz republicano não respeita os princípios básicos da República, sendo que nas campanhas eleitorais não se debatem ideias, mas sim basicamente uma troca de insultos entre os candidatos, inclusive se apelando para as chamadas fake news. Ainda em seu parágrafo único, como eu já disse, o artigo ora analisado diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Sendo essa mais uma manifestação do nosso princípio democrático e a titularidade do poder constituinte. Assim, adotamos o regime político democrático participativo. Mas apesar de adotarmos um regime com essas características, na prática a democracia indireta está muito mais presente que a representativa, resultando em um modelo de democracia híbrido, que é a direta mais a indireta. Bom, pessoal, por hoje é só. Quaisquer dúvidas estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.